Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui à nossa maratona Petrobras, né? Os nossos vídeos que se objetivam aí a auxiliar a vocês adquirirem conhecimentos para realizarem essa prova agora do final de abril. Estaremos resolvendo mais uma questão aí que caiu desta vez para o cargo de técnico de manutenção 1 da área mecânica, prova de 2004, a época elaborada aí pela banca CESP, hoje chamada de banca Sebrasco, tá? Bem, é dito o seguinte, que um técnico foi designado para dimensionar a área de seção de uma cordoalha, nós veremos o que é cordoalha, eu sei que muita gente não conhece esse termo, de aço para suspender verticalmente uma peça industrial de 10 toneladas forças. Nessa situação, sabendo que a tensão média de ruptura à tração e a tensão média de ruptura por cisalhamento dessa cordoalha são, respectivamente, iguais a 1.500 kgf por centímetro quadrado e 800 kgf por centímetro quadrado, e que, para não se gastar muito com material, recomendou-se o coeficiente de segurança total igual a 3, julgue os itens a seguir, né? Então temos 6 questões que vão permear sobre este enunciado, tá? E já adianto aqui que a banca CESP ela comete muitos equívocos ali nas elaborações de suas questões, tá? Muitas questões são muito mal formuladas, até por isso a gente tem um alto número aí de questões que são anuladas, que têm seus gabaritos alterados, então já fique preparado em relação a isso, tá? Não se espante de encontrar alguma coisa parecida com o que você vai encontrar aqui nas resoluções dessas questões, tá bom? E ao longo aí do vídeo você saberá o porquê. Então vamos resolver aqui cada uma das questões passo a passo, tá? De maneira bem objetiva, como você deve fazer na sua prova. Sabemos que é uma prova relativamente longa pelo número de questões, mas você precisa dar um dinamismo maior, tá? Então você precisa olhar a questão, entender, resolver e identificar se aquela questão está certa ou errada. Então vamos lá para a resolução da primeira questão, questão de número 57. Primeiro, vamos relembrar, ou se você ainda não sabe, vou explicar aqui o que vem a ser uma cordoalha. Bem, as cordoalhas, como eu separei na figura para vocês, nada mais são do que cordões de aço formados por um conjunto de arames torcidos de forma helicoidal, acomodados em uma ou então mais camadas, em volta de um único arame. Tá? Então temos aí uma parte de uma cordoalha e ela está sendo submetida a uma carga de tração de intensidade de 10 toneladas força. Bem, sabemos que a tensão de ruptura, nesse caso a tensão de tração é de 1.500 kgf por centímetro quadrado, a tensão de cisalhamento 800 kgf por centímetro quadrado e 1K, que é o nosso coeficiente de segurança, igual a 3. Bem, então vamos lá para a resolução das questões. Questão de número 57. Para o dimensionamento solicitado, o técnico deverá utilizar a tensão admissível de 500 kgf por centímetro quadrado. Então, o que ele quer saber aqui, qual será a tensão admissível? Bem, para resolver essa questão eu preciso separar as informações que nos foram dadas, né? A força, peso de 10 toneladas força, ou seja, de 10.000 kg força. A tensão de tração nós conhecemos, a tensão de cisalhamento também, e o K, que é igual a 3, é o nosso coeficiente de segurança ou fator de segurança. Bem, como a cordoalha estará sendo submetida ao esforço de tração, nós deveremos considerar para os nossos cálculos a tensão de ruptura por tração, tá? E lembrando que a tensão admissível ela é a tensão que nós iremos trabalhar, a tensão de trabalho, dividido pelo coeficiente de segurança. O que isso significa? Significa que eu vou garantir, através do meu coeficiente de segurança, que o meu material esteja trabalhando dentro do regime elástico, porque ali a gente conhece o comportamento do material, diferentemente se ele estivesse trabalhando na região plástica, tá? Então, através do coeficiente de segurança, a gente consegue garantir isso. Então, temos aqui, conhecendo o nosso coeficiente de segurança e sabendo que a tensão
ao qual o nosso material estará sendo submetido é de tração, temos que a tensão admissível será igual a 1.500 dividido por 3, ou seja, 500 kgfm por centímetro quadrado. E bate direitinho com o que a questão afirmou. Portanto, a questão de número 57 está certa, ok? Próxima questão, questão de número 58. No dimensionamento descrito, o técnico deverá preocupar-se exclusivamente com o cisalhamento. Muito cuidado com os termos, tá? Exclusivamente, somente, nunca, sempre. Normalmente, os advérbios que são aplicados aí nas questões, eles vão fazer com que a questão esteja incorreta. Bastante atenção. Normalmente, tá, pessoal? Bem, pois a resistência média de tração pode variar para cada elemento da cordoalha, o que não permite a sua utilização para o cálculo solicitado. Bem, como já é de conhecimento, o esforço ao qual temos que considerar é o de tração e não o de cisalhamento. Por isso, está errada a questão de número 58. É assim que você tem que resolver a sua questão, a sua prova, tá? Aí em abril. Não fica conversando muito com a questão não, porque às vezes você acaba errando até assuntos que você sabe. Próxima questão, questão de número 59. O coeficiente de segurança é uma reserva estratégica que espelha em uma carga adicional, aumentando o custo da cordoalha. No dimensionamento em consideração, a seção da cordoalha deve ser de 6,666 cm², ou seja, ele quer que nós determinemos a área da cordoalha, uma vez que nós conhecemos a tensão, né, e também conhecemos ali, no caso, o coeficiente de segurança. Bem, o coeficiente de segurança ou fator de segurança, ele de fato consiste na relação entre a carga de ruptura e a carga admissível. Bem, podem ser consideradas como reserva estratégica. Eles são empregados para prevenir incertezas quanto à propriedades dos materiais, esforços aplicados e variações. Então, nada mais é do que ele está garantindo, como citei anteriormente, que o seu material esteja no regime elástico. E dependem, então, de uma série de requisitos, entre os principais o tipo de carregamento e o modo de utilização. Partindo para os nossos cálculos, né, separando aqui os parâmetros que nos foram fornecidos no enunciado, temos que a tensão é a razão entre a força e a área, logo a área é igual à força sobre a tensão. Porém, tá, essa tensão é a tensão admissível, aquela que nós determinamos lá no início das resoluções, ou seja, temos que a nossa área será igual a 10.000 kgf dividido por 500 kgf por centímetro quadrado. Portanto, né, simplificando aqui, podemos cortar 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, teremos 100 dividido por 5. A nossa área, né, kgf também por kgf, a nossa área será de 20 centímetros quadrados, ok? Resolvemos mais uma questão, portanto, a questão de número 59 está errada. Veja, aqui começam os equívocos da banca. Ela começa a perguntar a mesma coisa, porém de maneira diferente, tá? Então isso aí poderia talvez derrubar o candidato que estivesse desatento, porque os cálculos ele já haveria resolvido, né? E, bem, só erraria essa questão se de fato ele estivesse muito desatento. Veja que na questão de número 60, ele fala que na situação descrita, a área da seção é igual a 2,222 cm². Bem, ele já determinou essa área anteriormente, então não teria como ele errar, né? Bem, então, por incrível que possa parecer, este cálculo já foi realizado na questão anterior, ou seja, a área é igual a 20 cm², assim está errada a questão de número 60. E a banca persiste no erro. Na questão de número 61, ela diz que ao considerar a tensão média de ruptura por tração e o coeficiente de segurança especificado, o técnico encontrará uma área de seção para a cordoalha de 20 cm². Ora, nós já resolvemos essa questão anteriormente, portanto, nós já sabemos que de fato a área é de 20 cm², né? Ou seja,
está certa a questão de número 61, tá? Então torça para cair algumas questões, né, equivocadas como esta aí na sua prova, para que você possa fazer o máximo de pontuação possível. Bem, a última questão, que é a questão de número 62, ele fala que a tensão a ser utilizada para os cálculos deve ser a de tração e não a de cisalhamento, uma vez que a peça será elevada verticalmente e a cordoalha estará tracionada. E nós verificamos, né, que o esforço ao qual temos que considerar é o de tração de fato e não o de cisalhamento. Então a gente consegue ver aqui a nossa cordoalha sendo submetida à força de tração, portanto está certa a questão de número 62, tá bom? Mas aí, questões resolvidas para vocês, tá? Estamos aqui na torcida para que vocês consigam a aprovação de vocês e também façam parte aí da equipe Petrobras, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não desanima. Foco total até abril, beleza? Então, forte abraço e até a próxima.